Prisão da deputada Carla Zambelli virou uma questão de tempo. Na minha opinião, é inevitável depois da busca e apreensão que ocorreu hoje mais cedo contra Carla Zambelli e contra Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara. Todo o receio de Zambelli em perder o mandato é o menor dos problemas que ela tem, porque ela pode perder a liberdade. E essa situação que culminou com a prisão do Walter Delgatti Neto pode provocar delações premiadas do Walter Delgatti, que já confirmou o encontro com o Bolsonaro num depoimento anterior à Polícia Federal, e por que não um depoimento ou uma delação premiada da Carla Zambelli. Ela foi completamente abandonada pelo Bolsonaro. Por que ela deve lealdade a ele, sendo que ele a abandonou? E eu quero que você coloque nos comentários, você quer que Zambelli seja caçada, presa ou só presa? Você acha que pode rolar delação premiada contra o Bolsonaro? Deixe seu like se você quer a cassação e a prisão de Zambelli e se inscreva, claro, no canal. O que aconteceu hoje mais cedo? A Polícia Federal deflagrou busca e apreensão nos endereços de Carla Zambelli, de Walter Delgatti Neto e de mais outras 3 pessoas. Ou seja, nós temos 5 mandados de busca e apreensão. O Walter Delgatti, ele foi preso preventivamente mais uma vez. O Walter Delgatti, que foi conhecido como o hacker de Araraquara. E essa operação da Polícia Federal tem como objetivo colher mais informações para esclarecer aquelas invasões que foram promovidas pelo Walter Delgatti Neto ao Conselho Nacional de Justiça e também ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. Porque lá em 2022 houve a tentativa de colocar ali o mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Tudo isso no âmbito da campanha de 2022 para desestabilizar o TSE e principalmente a campanha de Lula, criando factoides, versões falsas, fake news, tudo aquilo para dar a vitória a Bolsonaro. Se você não está lembrado, nesse caso da Zambelli, é um caso gravíssimo, porque a Carla Zambelli entrou em contato com o hacker de Araraquara, que ficou famoso pela Vaza Jato, durante a campanha do Bolsonaro. Naquela época, havia especulação que ela poderia estar chamando o hacker de Araraquara para forjar algum tipo de podre a respeito da Operação Vaza Jato, que o hacker teria sido contratado pelo PT para invadir as contas das redes sociais do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Mas na verdade a situação era muito mais cabeluda, porque a Zambelli contratou o hacker de Araraquara para invadir as urnas, o TSE e, caso não fosse possível, invadir as contas de e-mail do Alexandre de Moraes para averiguar, ver se encontrava alguma coisa ali que pudesse ser comprometedora contra o Alexandre de Moraes. Houve até mesmo reuniões com o Bolsonaro. O próprio hacker confirmou em depoimento à Polícia Federal. Depois todo esse plano foi descartado pelo próprio Valdemar Costa Neto, porque ficaram com medo que o hacker pudesse delatar todo mundo, que ele pudesse ser um agente infiltrado ou que eles poderiam ter problemas. O que nós temos, pessoal, é que com 5 mandados de busca e apreensão, nós temos já uma formação de quadrilha, o que pode complicar, ou organização criminosa, o que pode complicar e muito a situação de Carla Zambelli. O hacker, em depoimento à Polícia Federal, além de ter confirmado o encontro com o Bolsonaro, ele relatou que estava com medo da Carla Zambelli, porque os encontros que eles tinham eram sempre encontros em locais ermos, de madrugada, no início da manhã, em rodovias, sem pessoas perto, e o hacker começou a temer pela sua própria segurança e também pela sua própria vida. É importante destacar que ele também confirmou ter recebido dinheiro da Carla Zambelli para realizar todas essas operações, ou seja, é um pepinaço que a Zambelli vai ter que justificar e também o próprio Bolsonaro. Por isso que nós vimos ao longo do final do mandato do Bolsonaro e ao longo de 2023 também um distanciamento de Bolsonaro da Carla Zambelli. Zambelli é uma fonte de problemas. Dizem aí que ele se distanciou da Zambelli porque ela correu atrás daquele jornalista pelas ruas de São Paulo e isso teria provocado a derrota do Bolsonaro. Na minha opinião, macaco velho que sou, vejo que essa história de culpa de Zambelli pela derrota é só um pretexto para o distanciamento do Bolsonaro, com medo justamente desse caso do hacker de Araraquara. Porque esse caso é muito sério, pessoal. A Carla Zambelli, que é uma deputada, por incrível que pareça, uma integrante do Legislativo, a deputada bolsonarista mais votada em São Paulo, contratou
um fora da lei para fazer um ataque direto ao Poder Judiciário e ao TSE. Então isso é muito sério. E tudo isso teria acontecido por conta do desejo de Bolsonaro de vencer o Lula. Então Bolsonaro ele está envolvido nessa história. Por isso que manter distância de Zambelli é tudo que o Bolsonaro quer nesse momento. Tanto que Zambelli foi ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por uma ofensa que ela proferiu a um colega parlamentar em abril e o Bolsonaro falou para o Valdemar Costa Neto: eu não quero saber mais dessa mulher. Eu quero distância dela. O PL também se distanciou. Porque quanto mais próximo o Bolsonaro fica de Zambelli, pior fica para ele, nesse caso do hacker. Então Zambelli foi completamente abandonada. Porque ficou muito claro para nós ao longo desses 6, 7 meses, né, de governo Lula, que nós tínhamos 3 núcleos de ataques dentro do governo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes e o TSE. Nós tínhamos esse núcleo de Zambelli e do hacker de Araraquara para invadir as contas do TSE, para invadir as urnas e para invadir também os e-mails e as conversas do Alexandre de Moraes. Depois havia o núcleo do Daniel Silveira e também do Marcos Doval para gravar conversas do Alexandre de Moraes e expor assim o ministro do STF e também do TSE. E por fim, o núcleo do Mauro Cid e do Anderson Torres com aquelas minutas golpistas, entre aspas, que tinham como objetivo promover a intervenção dentro do TSE para termos assim quebras de sigilo telefônico telemático dos integrantes do TSE. Então, os 3 núcleos tinham um único objetivo: expor conversas do Alexandre de Moraes para constranger o presidente do TSE. Resta saber se esses núcleos eles eram interconectados, se eles conversavam ou não. E mais ainda, qual o papel de Bolsonaro em toda essa história? Porque nós temos informações que o Bolsonaro se reuniu com Daniel Silveira e com Daniel Silveira e com Marcos Doval. Nós temos informações também que o Bolsonaro ele teve reuniões com a Carla Zambelli e o Mauro Cid. Nós não temos nenhuma reunião do Bolsonaro com o Cid, também com o Anderson Torres, mas a proximidade deles era muito grande. Qual era o papel de Bolsonaro nisso tudo? Nós ainda não sabemos, mas ele teve contato direto com essas pessoas. E é por esse motivo que Bolsonaro treme com uma possibilidade de delação premiada do Walter Delgatti Neto. Essa é uma informação da Andréa Sadi, que já tem aí algumas boas semanas, quiçá já há 1 mês e meio, quase 2. Porque houve essa reunião e o Walter Delgatti ele vai poder expor a versão dele do que de fato aconteceu e da relação de Bolsonaro nesse caso todo. Além disso, o Walter Delgatti pode fazer uma delação premiada contra a Carla Zambelli, porque ela foi a superior, porque ela o contratou. Então ele pode aí expor toda a tramóia de Bolsonaro, Carla Zambelli, complicando ainda mais a situação jurídica dos dois. Então o Bolsonaro, claro, ele teme tudo isso porque os depoimentos que foram prestados com relação ao núcleo de ataque do Daniel Silveira e também do Marcos Doval foram ruins para o Bolsonaro. Cada um apresentou uma versão diferente e isso aí fica bastante complicado para sabermos quem é o inocente. No caso da Carla Zambelli, a perda do mandato, como nós falamos, é o menor dos problemas que ela tem nesse momento. Nós sabemos que Carla Zambelli está desesperada. Falamos isso num vídeo ontem, inclusive, sobre o desespero de Zambelli, e agora tem essa operação da Polícia Federal, que é para deixá-la de cabelo em pé. Zambelli, como nós falamos, está isolada, foi abandonada pelo Bolsonaro, foi abandonada pelo bolsonarismo, é vista como a responsável pela derrota do Bolsonaro. Como nós falamos, boi de piranha, pretexto, desculpa para o Bolsonaro se afastar de problemas mais sérios, como esse caso do hacker de Araraquara. Zambelli tem chorado, segundo informações na telinha do UOL, por conta do abandono e do desespero dela perder o mandato. Agora ela pode até mesmo ser presa, uma situação muito pior do que simplesmente perder o mandato. E o pior para Carla Zambelli é que ela não tem mais o escritório de advocacia da Karina Cufa, que era o escritório que também assessora o Bolsonaro. E não foi somente um rompimento do escritório. A Karina Cufa emitiu uma nota expondo o motivo, que Zambelli não tem dinheiro. Se Zambelli não tem dinheiro para pagar os escritórios da Karina Cufa, ela vai ter dinheiro para pagar os escritórios tão gabaritados quanto? Simplesmente não vai. Ou seja, eles destruíram a Carla Zambelli. E é por conta dessa destruição promovida por Bolsonaro é que ele também tem que ficar com medo de uma delação premiada da Carla Zambelli. Zambelli não tem mais o que perder. Vai perder o mandato, vai perder a sua liberdade, foi abandonada por Bolsonaro. Que tipo de lealdade Zambelli tem que ter com Bolsonaro? Simplesmente nenhuma.
Zambelli foi abandonada, por que ela não pode abandonar o Bolsonaro? E como ela não tem mais condições de arcar com bons advogados, ou com advogados que são especialistas nessa situação, envolvendo políticos, isso tudo é muito caro. Ela pode muito bem fazer uma delação premiada para atenuar a sua pena. E o que ela conversou com o Bolsonaro? Que documentos ela tem para expor o ex-presidente? Temos que ver. O que nós sabemos é que Bolsonaro, nesse momento, deve estar de dentadura tremendo e os chiliques dele vão ficar ainda mais intensos. Pode esperar para ver.